Pessoal, me parece que a alta rentabilidade dos grandes bancos pode estar com os dias contados. Pelo menos isso é o que nos mostra essa matéria do site Brazil Journal, que diz que a queda no ROI dos bancões é estrutural e será preciso cortar na própria carne. Pessoal, em síntese, a matéria destaca que as mudanças competitivas e regulatórias que atingiram o setor bancário nos últimos anos apagaram cerca de 7 pontos percentuais do ROI, do retorno sobre o patrimônio líquido dos bancões, e a queda na rentabilidade veio para ficar. Essa, pelo menos, é a visão da Absolute Partners, que enviou uma carta aos seus cotistas destrinchando o futuro dos grandes bancos. Pessoal, se essa gestora de recursos estiver certa, então nós estamos aqui com sérios problemas, já que 50% da nossa carteira está alocada no setor bancário. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, essa alocação a princípio não foi um erro, tá? Já que esses grandes bancos trouxeram uma ótima rentabilidade aqui para nossa carteira de investimentos em apenas um ano, tá? Então a gente tem aqui a Itaúsa entregando um retorno de 37%, já nos bonificou, já pagou bons dividendos também. Temos aqui o Bradesco entregando uma rentabilidade de 23,43% e principalmente o Banco do Brasil, pessoal. Olha só isso aqui, menos de um ano investindo no Banco do Brasil, já entregou um retorno aqui de 47,62%, praticamente 50% de retorno, considerando a valorização e também os dividendos que ele distribuiu aqui para nós do canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que eu gosto tanto do setor bancário, por que eu mantenho essa diversificação de bancos aqui na minha carteira e qual é o banco que eu acredito que no longo prazo vai entregar maior crescimento para minha carteira e também uma ótima remuneração na forma de dividendos. Se esse vídeo te ajudar, trouxer informações relevantes para você entender melhor o setor bancário, se você estiver curtindo também o conteúdo desse canal, eu peço que você fortaleça aqui o nosso trabalho, deixando o seu like, um comentário e compartilhando esse vídeo aqui em outras plataformas que você me ajuda bastante. Bom, pessoal, a gestora Absolute Partners destaca que, apesar de reconhecer que alguns players do setor bancário estão sofrendo com fatores conjunturais como a qualidade do crédito, aqui ela está se referindo com certeza ao Banco Bradesco e também ao Banco Santander, né, que tiveram sua carteira de crédito deteriorada aí no último ano. Então, apesar desses fatores conjunturais, eles entendem que a queda na rentabilidade tem caráter preponderantemente estrutural, uma vez que os fatores que influenciaram essa queda na rentabilidade não devem ser amenizados à frente. Pessoal, mas quais são exatamente os fatores estruturais que têm comprometido a rentabilidade dos grandes bancos aí no longo prazo? Bom, Absolute citou principalmente o aumento da concorrência, tá? Então vários outros players adentrando aí o setor bancário. A gente pode falar que recentemente a XP, o BTG, além disso o Nubank vem tomando bastante market share dos grandes bancos e esse market share já alcança mais de 10%, principalmente aqui no segmento de adquirência. Galera, além disso a gente tem aqui algumas pressões regulatórias impactando a rentabilidade dos grandes bancos. Então as principais delas são o teto de juros do cheque especial em janeiro de 2020, além da criação do Pix, que comprimiu as receitas de TED e DOC, e o aumento de IR dos bancos de 40% para 45% em março de 2020. E nas contas da Absolute, todos esses ventos contrários tirariam de 6 a 7 pontos percentuais do ROI dos grandes bancos desde 2019. Galera, de acordo com a gestora, uma forma dos grandes bancos mitigarem esse impacto negativo no seu ROI, no seu retorno sobre o patrimônio líquido, seria esses bancos fazerem um corte de custos entre 20% e 30%, que seria um grande desafio para o setor. Pessoal, a gente sabe que muitos dos bancos já vêm trabalhando fortemente nessa redução de custos, migrando as suas operações cada vez mais para o digital. O próprio Banco Itaú investe anualmente 6 bilhões de reais em desenvolvimento tecnológico, justamente buscando crescer muito mais nas plataformas digitais e reduzir os encargos que é manter agências físicas. Então a matéria destaca que é verdade que os bancos já estão cortando os custos, fechando agências que são cada vez menos necessárias no contexto de mercado atual e ainda um centro de custos relevante. Temos que lembrar que a agência tem lá também a sua importância. Então imagina você como pequeno, médio ou grande empreendedor. Você quer chegar no banco, ser bem atendido pelo seu gerente, você quer ter acesso a uma linha de crédito, quer discutir as opcionalidades de financiamento e tudo isso ainda vai requerer uma certa presença física, principalmente aqui dos grandes bancos, que acabam sendo as principais escolhas do médio e do grande empreendedor. Pessoal, um ponto de destaque interessante é que o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancões, ainda é muito alto no segmento alta renda. Porém, no segmento baixa e média renda, esse ROI é próximo de zero, né, pessoal?
Isso fica bastante claro quando a gente analisa historicamente aqui o ROI do Itaú, que é o banco que tem maior exposição ao segmento alta renda. A gente percebe que, apesar do banco ter sofrido bastante no ano de 2020, ele conseguiu estabilizar o seu ROI na casa dos 17%. Lembrando que no último trimestre ele entregou um ROI superior a 20%. Né? Então mostra como o banco tem sido aí uma máquina de gerar valor para os seus investidores, né? Galera, olha só que coisa interessante. Analisa comigo aqui o crescimento da lucratividade do Banco Itaú nos últimos 15 anos. Perceba como o banco ele consegue ano a ano entregar crescimento de lucro, crescimento de receita e vem conseguindo controlar suas margens. Então, mesmo com essa queda significativa no ROI, o banco vem apresentando lucratividade crescente, né? Então aqui é um banco que traz bastante resiliência para a carteira. Galera, e um outro banco que, contrariando essa matéria, vem na verdade entregando um crescimento do seu ROI nos últimos 3 anos, é justamente aqui o Banco do Brasil. O banco tem sido sim uma máquina de gerar valor, de gerar dividendos para os seus investidores, com um ROI na casa de 20% e uma margem líquida de 12,4%. Perceba como a lucratividade do Banco do Brasil vem crescendo fortemente nos últimos 6 anos. Tudo isso tem se traduzido também num dividendo crescente. Olha só esse gráfico de dividendos crescendo ano a ano. Pessoal, então o setor bancário acaba sendo uma boa fonte de renda passiva, um setor que gera muitos dividendos e que acaba sendo alicerce da economia. Então qualquer empreendedor, para iniciar um negócio, até mesmo para crescer as suas operações, ele vai precisar tomar crédito num desses 4 grandes bancos se ele quiser prosperar a longo prazo. Então perceba como os bancos estão diretamente conectados com o crescimento da economia. Galera, agora existe um banco, Small Cap, que está fora do radar aí de muitos investidores e que provavelmente vai entregar uma forte rentabilidade a longo prazo. Eu estou falando do BR Partners. Ele é um banco que muitos investidores não acompanham porque muitos também não entendem o modelo de negócios deste banco. Esse banco não é um bancão de varejo como o Banco Itaú, o Bradesco ou o Santander. Ele é um banco que atua no filé mignon do setor financeiro, né? Então o segmento de Investment Bank e de mercado de capitais. E além de realizar fusões e aquisições, o banco também realiza assessoria a conselhos, assessoria pré-IPOs, privatização e também tem um segmento, pessoal, onde o banco ele é praticamente líder, que é o mercado de capitais. É o segmento de originação, estruturação e distribuição de dívidas. Então a gente está falando aqui de CRIs, debêntures, CDBs, FDICs, FIIs, CRAs, FIAGROS. Perceba como haverá uma demanda crescente dentro desses segmentos de mercado de capitais a longo prazo. Por quê, pessoal? A gente está iniciando um ciclo de queda na taxa básica de juros. Imagina você como empreendedor. Quando você vai querer emitir títulos de dívida? Quando a Selic está 13% ao ano ou quando ela está 9% ao ano, que é a previsão para o final do ano de 2024. Então a gente deve ver sim a receita desse banco aqui explodindo nos próximos anos, principalmente puxada pelo segmento de mercado de capitais. E no terceiro trimestre de 2023, o banco entregou um resultado muito sólido, um ROI na casa de 20%, um lucro líquido de 40 bilhões e além disso a gente está falando aqui de uma margem líquida de 37%. Isso aqui mostra um alto nível de eficiência. Galera, historicamente as margens do BR Partners elas sempre foram altas e continuarão sendo, porque como eu falei com a galera hoje lá no clube de membros, a gente está falando aqui de uma asset light, ou seja, o BR Partners ele precisa apenas de uma estrutura muito enxuta para poder operar apenas um prédio. O verdadeiro capital aqui é o capital humano, então ele não precisa investir muito para gerar resultado. É por isso que ele tem essa margem muito elevada. Tá? Então, nesse modelo de partnership, o associado tem uma remuneração bem acima da média de acordo com a participação dos lucros através dos proventos, dos dividendos. E é por isso que o BR Partners mantém um payout elevado. É uma forma de manter os principais talentos dentro do banco, já que é importante que ele tenha especialistas que atuem dentro desse segmento financeiro, pessoal. Cabe destacar que agora em 2023 ele fez um repasse de 95% do lucro líquido, né? Então todo o lucro líquido do exercício até o terceiro trimestre de 2023 foi repassado na forma de proventos e é por isso que o dividend yield do banco agora está na casa dos 10%, né? Então o banco que tem diversificado as suas fontes de receita pode entregar um forte crescimento a longo prazo e sendo negociado aqui é um PL de 9,45 e um PVP de 1,78, né? Então aqui você consegue aliar tanto o crescimento com uma boa remuneração na forma de dividendos. É tudo que o investidor de longo prazo quer ver. Para você que é membro, tem um vídeo de análise bem atualizada do BR Partners, analisando tanto o resultado do terceiro trimestre, como explicando os grandes gatilhos de crescimento para essa ação já no curto prazo. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Eu peço que você deixe o seu like, um comentário para a gente ganhar visibilidade e até o próximo vídeo.